A vida tem dois caminhos. Ou você segue o caminho da tristeza, arma-se de medo, de ciúmes e de falsas alegrias, arma-se de angústia, fecha os olhos, se acomoda e segue o rebanho dos que não sabem. Obedece às regras injustas, não reage, não questiona, não se aprimora, não lê, não significa, nem percebe o absurdo em que se mete. Vende a própria natureza por 2 ou 3 moedas de aço. Troca a inocência pela responsabilidade apressada. Torna-se respeitável aos olhos da sociedade, cumpre horários, nunca tem tempo. Preocupa-se com coisas banais. Comerciante das próprias emoções, já não brinca, vive correndo, ama com pressa, esquece-se da lua e se torna uma pessoa média, mediana, medíocre, pequena, cansada e normal. Ou você escolhe o caminho da ousadia, compreende, se aprofunda, vai mais longe, realiza, respeita o ser humano que existe em você mesmo, resgata a própria vida e o sorriso, rompe de vez com o passado agonizante, procura defender a verdade, a justiça e a poesia, acorda e assopra o fogo da alma que dormia, ultrapassa os limites que sufocam, cavalga o cavalo negro, cego e alado das paixões gostosas e sublimes. Enche o peito de coragem, corações e relâmpagos, acende de novo esse vulcão que é o teu corpo. Deixa a própria cabeça plena de agora, de ternura e de vertigem, e parte em busca de aventura, de amor e liberdade. É uma simples questão de escolha. Então, qual é o teu caminho? Muito boa noite. Ai, eu fico extasiada só de ler esse cara. Edson Marx, se é para ser irreverente, se é para ser conflituoso, malicioso, cheio de vida, de sabor, de cor, que seja brasileiro. Edson Marx, nosso poeta brasileiro, que é o autor daquele poema famosésimo, Mude, que foi gravado por um monte de gente. Eu, inclusive, falei, recitei aqui, e está gravado num dos meus CDs, que é incrível, é um texto maravilhoso, é um texto de aprofundamento, Mude. Ele tem até um blog, www.mude.blogspot.com.br. E esse texto, A Vida Tem Dois Caminhos, do Edson Marx, eu acho que é bem pertinente para o programa de hoje. Qual que você escolhe? Qual é o caminho que você está andando aí na tua vida? O que você tem feito? Você tem socado para dentro todos os seus anseios, todas os seus desejos? Você tem apagado com aquela borracha do medo a ideia de transgredir todas as regras, aquelas bobagens que a gente aprende quando é pequeno, regras de boa conduta, politicamente correto, coisas nesse gênero, e que nos engessam ao decorrer da nossa caminhada, né? Engessa a gente. Então, engessa na hora da gente se expressar, engessa na hora de você ser verdadeiro e entrar em contato com alguém, com uma circunstância. No momento que você está sentindo verdadeiramente algo tão genuíno, tão puro, tão verdadeiro, que explode no teu peito e que você não consegue expressar, que você não consegue se permitir, trava e impede que você se aventure nesse processo de experiência, de experimentação da vida. Esse texto do Edson Marx fala exatamente sobre isso, o quanto a gente tem vivido os engessamentos, né? O quanto você tem se impedido de participar da vida. Presta atenção aí. Quantos nãos você tem se dito?
ao longo da sua trajetória, da sua caminhada, coisas da seguinte maneira: quantas vezes por dia você dança, baila entre esses dois polos? Eu tenho desejo, eu tenho vontade disso, mas já não posso mais. Nossa, eu tô morrendo de vontade de dançar uma noite inteira, mas já não tenho mais idade. Ou tenho vontade de dançar, mas não tenho parceira. Ou tenho vontade de pular corda, mas não fica bem para minha idade. Ou tenho preguiça, fico cansado. Tenho vontade de conhecer novas pessoas, mas tenho restrição, tenho timidez, tenho medo da rejeição. Quantos nãos você tem dito para você ultimamente? Se a gente for contar por dia, acho que entre, 2.000 palavras que a gente fale, nunca parei para pensar quantas palavras a gente fala por dia. Ô, meu pai, que curiosidade agora. Acho que eu vou ficar contando. Vou pegar aqueles cronômetros que ficam contando. Já imaginou? Acho que o número de palavras que eu vou ter contabilizado, cara, vai ser absurdo. Se existe uma pessoa que eu gosto de falar, sou eu. Estou aqui, euzinha que vos fala neste momento. Não é à toa que eu faço programa de rádio aqui há 7 anos e lá no interior há 12 anos, né? Vou fazer 13 anos lá esse ano. Mas se a gente for contabilizar, vamos lá, vamos dizer, uma pessoa normal, esse não é o meu caso, fale 2.000 palavras por dia. Provavelmente, entre essas 2.000, pelo menos 1.500 é de negação para si, de si. Presta atenção no seu discurso interno. Eu não digo nem, vamos deixar de lado as palavras proferidas, mas o seu discurso interno, essa matraca mental, esse diálogo interno que você fica o tempo todo desenvolvendo. Mas não, eu não posso isso, mas aí se eu for falar com ela, eu vou falar aquilo e ela vai me responder aquilo outro, mas aí eu vou me sentir mal, eu não vou, acho que melhor não. Nossa, eu queria tanto ligar para ele, não, melhor não fica bem. Eu queria agora, nossa, quero marcar uma viagem, porque eu tenho direito, acho que o dinheiro não dá, e eu tenho que combinar, e se eu fizer, e a outra pessoa não entender. Quantos nãos? Eu posso ficar aqui dando inúmeros, incontáveis exemplos de nãos que nós dizemos diariamente para a gente. Quando você radicaliza em algum aspecto, e nós somos mestres em fazermos esse tipo de movimento, a gente radicaliza em várias questões, em conceitos, em preceitos, em posturas, em verdades absolutas internas. E aí a gente perde a possibilidade de fluir, de flexionar, de flexibilizar-se, de ter jogo de cintura, de saborear a vida, de experimentar o que ela nos traz. Quantos nãos que você diz para você quando você enrijece em uma ideia, em um conceito, em um padrão, quando você assume um rótulo. Eu sou músico, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu sou mãe. Percebe que cada rótulo que a gente institui é limitador. Como Jung fala, todo padrão que define também aprisiona. Quantas prisões você tem vivido aí internamente? Quantos
entraves você tem alimentado e nutrido sem nem se dar conta? Quando você assume posturas, e isso eu digo em todos os setores da vida da gente, né? Quando você assume, eu sou uma boa motorista, você não se permite falhar. Dar uma lascadinha, uma riscadinha, uma batidinha, perder a noção na hora de estar dirigindo, errar o caminho. Quantas vezes você se pune internamente, se culpa porque apenas errou o caminho que estava fazendo, se distraiu lá nos seus pensamentos, nas suas elucubrações mentais, se perdeu em si e não prestou atenção, passou a entrada. Esse enrijecimento causa tamanha dor e prende a gente, faz a gente perder a suavidade. Quando você enrijece, é só você perceber, a musculatura do corpo enrijece. Você cria uma série de entortamentos, acavala os nervos, inflama, tem dificuldade de locomoção, trava pescoço, trava coluna, dá problema no asiático, no nervo asiático, e enrijece, aí dá problema em todas as articulações, inflama, infecciona, diminui a mobilidade. Se você está, nesse momento, com algum problema de mobilidade, travou coluna, deu problema na cervical, na lombar, na torácica, nos joelhos, pulsos, cotovelos, ombros, quadril, qualquer tipo de impedimento nessas regiões está dizendo exatamente sobre isso, o nível de enrijecimento que você cria internamente. Já viu quanta gente, eu não sei se esse é o seu caso, quanta gente tem problema para assumir que não sabe, que tem medo, que está inseguro. Fora aquelas pessoas que viraram inseguros e atemorizados profissionais, que usam isso como um mecanismo de chamar atenção, de atrair o foco para si, e de uma maneira bem malandra, muitas vezes, facilitar com que as pessoas façam por ele e ele fique lá na zona de conforto, né? Essas pessoas não. Mas você é um cara, uma menina bacana que está aí trilhando a sua jornada, caminhando, se buscando, e de repente pinta um medo interno, tem uma fragilidade, aparece uma insegurança, mas enrijece, prende, aprisiona, bota um carão, né? Bota uma banca, entra num personagem de todo poderoso de si, de sabe tudo, e não assume essa fragilidade, porque tem medo de perda de valor, tem medo que as pessoas não o respeitem mais, ou então se fecha, né? São aquelas pessoas que mais observam do que efetivamente interagem. Presta atenção nos seus entraves. Presta atenção nas dificuldades de mobilidade, tanto no corpo físico como no corpo emocional, no mental. Enrijecimento de ideias, de pontos de vista. Isso é o certo e acabou. E aí perde-se a relatividade das coisas. Já dizia o nosso querido Einstein que o mundo, tudo é relativo. E é efetivamente desta forma, depende da ótica, do prisma, do ângulo que você enxerga. Eu dou um exemplo sempre muito bacana que explica bem isso, né? A relatividade, a teoria da relatividade em todos os setores da vida da gente. É só você ir com alguém ao cinema, juntos, compram os ingressos para o mesmo filme, comem da mesma pipoca, tomam do mesmo refri, da mesma água, compraram lá
no bar lá do cinema, entram e se sentam em cadeiras lado a lado e assistem o mesmo filme durante 2 horas, 1h30, 2 horas. Ao saírem do filme, você vai ter uma impressão baseada e fundamentada no seu enredo desse filme que você assistiu. E a outra pessoa, no enredo dela. E provavelmente você verá coisas, sentidos, preciosidades que têm a ver com você, que tocam você, que reverberam nos conteúdos que existem dentro de você. E a outra pessoa, idem, que tocam essa pessoa nos conteúdos que existem dentro dela. E aí é o mesmo filme, mas visto por 2 pessoas, 2 óticas diferentes, 2 prismas diferentes, 2 ângulos completamente diferentes, porque são 2 universos completamente diferentes. E aí cai por terra essa ideia boba, infantil, pueril, de que há verdades absolutas. O que há é a maneira como a gente decide enxergar de acordo com os conteúdos que nós temos dentro de nós. Então, às vezes o que toca em mim profundamente nem se aproxima, nem faz cócega dentro de você. E vice-versa. E aí sim é que é bacana você entender que não há essa ideia do certo e errado, do bom ou ruim, do feio e bonito. Há uma pluralidade enorme, gigantesca na vida da gente que depende única e exclusivamente o caminho que você decide trilhar. Como diz aqui no texto do Edson Marx. Ou você escolhe o caminho que parece, né, mais seguro, o caminho da tristeza, do medo, dos ciúmes, do aprisionamento, da acomodação, do enrijecimento, do não significados, e perde a sensibilidade verdadeira, a profundidade em você, sendo seu próprio escravo, escravo de você mesmo. Ou você escolhe o caminho da não segurança, do respeito por si, da vontade louca de mergulhar naquilo que aparece, nas circunstâncias, nas situações, nos sentimentos, inclusive, no reconhecimento dos próprios entraves, dos próprios medos, já é o início. Não existe coragem maior do que aquela de olhar para os próprios medos e dizer, eu realmente não sei o que fazer. De rir de si mesmo. Há quanto tempo que você não dá uma gargalhada de você e fala, putz, que bobagem, olha só, onde é que eu tô? Não acredito. Cara, que é isso? Aonde que tá minha cabeça? Olha o que eu tô fazendo comigo. Olha que grades grossas e geladas, fortes, que eu tô construindo ao meu redor. E deixando os cavalos selvagens da vida passarem sem você pular na garupa. E se arriscar. Se arriscar, muitas vezes, em sentir as coisas. Ter medo de sentir os sentimentos, as emoções, assumir isso para você, mas não voltar atrás, não recuar, simplesmente falar, tô com muito medo, não sei o que fazer, tô perdido, nossa, me dá mal-estar, até físico. E viver isso, eu tô com isso é meu. E saborear isso, sem tentar fugir, nem se prender no que a gente entende na nossa cultura como normalidade, como normose.
Essa doença da normose faz com que as almas entristeçam e se desidratem emocionalmente, se perdem ao longo do caminho, perdem o viço, perdem o próprio poder, perdem a bem-aventurança de vida, de gostosura, de sabor, perdem aquele entusiasmo que a gente tem quando a gente está lá, na época tenra da infância, que a gente vibrava, a gente vivenciava o gafanhoto que aparecia, a borboleta que tirava a gente daquela tensão numa outra circunstância e que fazia a gente ficar segundos, minutos vibrando, vivenciando aquele bater de asas, que se encanta quando vê um beija-flor pela primeira vez, pelo barulho das asas, pelo som que ele faz, pela capacidade de ficar lá paradinho, batendo as asas, beijando uma flor. Qual é o seu caminho? O que você escolhe? Pare e preste atenção no nível de desgaste que você anda nutrindo na sua realidade, na sua vida diariamente. O que você anda fazendo na sua vida? Aonde você está colocando as suas emoções? Aonde você está colocando os seus direitos? Direito de aprendiz de viver, de ser luz perfeito, do jeitão que você é. Pensa nisso. Sente isso. Saboreia isso. Vamos lá, Tomás. Mandar beijo, abraço, cheiro e máxima, aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário esta semana. Bora lá, vamos mandar beijo, abraço pra Verinha Fileline, que faz aniversário hoje. Pro Pedro Oliveira, que faz aniversário hoje, dia 2 de junho. Parabéns também pra linda de viver, Michele Angelini, Patrícia Bolini, Simone Sismoto do Vale, querida da minha adolescência, infância, Simone Gabeta e o Gustavo Agesse, que aniversariam amanhã, dia 3 de junho. Parabéns também pra Risk Junk, para Maria das Graças Ciarline, linda de viver, lá do Rio de Janeiro. A Débora Galo Estrela, gravidinha, que aniversariam dia 5 de junho, quinta-feira. Parabéns para o Gui Poser, Fabiana Moreno e Glenda Moreira, que aniversariam dia 6 de junho, sexta-feira. Parabéns para Silvia Lima, Tânia Ramiro, Tiago Badolato, Karen Mota Santarelli e a Ana Maria Libório, que aniversariam dia 7 de junho. E finalmente, parabéns para Maria Isabel Mesquita Marques, que aniversaria dia 8 de junho. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Olha só. Então é isso. Dá uma bisoiada aí para dentro de você. Mergulha para dentro nesse universo tão cheio de prodígio que é você, esse universo precioso. Nessa oportunidade chamada vida, e se entrega para o sabor da vida. Solta as amarras, tira os grilhões dos tem que e assume o seu direito à vida. Lembrando que tem Diksha em Vinhedo, quarta-feira agora, às 20 horas, e sexta-feira, dia 6, também às 20 horas, lá na Iris Homeopatia e Produtos Naturais. A campanha do coração continua. Se quiser, pode doar fralda, cobertor, para a gente distribuir para os 3 asilos lá da região, tá bom? Obrigado, queridos. Um beijo enorme. Uma semana cheia de luz para cada um de vocês. E até semana que vem. Beijo, beijo, beijo.